Olá, como tem sido o seu tempo de quarentena? Como você tem visto essa situação que nós temos enfrentado? Você tem simplesmente se preocupado com as coisas que você tem visto na internet, as coisas que você tem visto na TV, as coisas que você tem lido? Ou será que você tem olhado essa situação pelo prisma da palavra de Deus? O que é que a Bíblia tem a nos dizer nesse momento? Eu creio que muitas coisas. Mas eu gostaria de compartilhar com você o texto que se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, especialmente o que diz do verso 2 ao verso 4, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, ele nos apresenta aqui algumas orientações sobre como nós devemos encarar momentos de dificuldade, momentos de tribulação. E a primeira coisa que Tiago nos ensina é que nós devemos ver as tribulações por motivo de grande alegria. Veja o que ele diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja que, mesmo uma situação bastante difícil, uma situação complicada, e era essa situação com a qual Tiago estava trabalhando aqui em relação aos seus leitores, sim, porque eles estavam passando por dificuldades no que diz respeito à orfandade, muitos tinham perdido seus pais, muitas tinham perdido seus maridos, havia um contexto de viuvez, havia uma situação complicada onde patrões estavam movendo ações judiciais de maneira injusta em relação a muitos cristãos. Muitos estavam passando por dificuldades financeiras, dificuldades no que diz respeito a enfermidades. É nesse contexto que Tiago, então, se dirige às suas ovelhas e diz: olha, tenham por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Veja que Tiago não está incentivando aqui os seus leitores para que eles venham agir com cinismo, para que eles venham agir com indiferença diante da situação. Mas Tiago estava encorajando aqueles irmãos para que eles tivessem motivo de toda alegria devido ao resultado que aquela situação traria na vida deles. E é o que nós vamos ver no decorrer desse vídeo. Mas é interessante, irmãos, nós substituirmos nesse momento a murmuração pelo regozijo. Nesse momento onde nós somos tentados a nos preocupar de maneira demasiada, veja que a preocupação, ela tem o seu aspecto positivo, ela deixa de ser positivo quando ela começa a modelar as nossas emoções, nos levando à irritabilidade, nos levando à ira, nos levando a murmurações, nos levando à incredulidade. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos substituir pensamentos errados por pensamentos corretos, por sentimentos corretos. O Senhor Deus nos ordena a termos por motivo de toda alegria, porque há um propósito definido em toda essa situação que nós estamos passando. Acho interessante um irmão chamado John Bunyan, ele diz o seguinte: o que será feito não é o que os inimigos desejam, nem o que decidiram, mas o que Deus deseja e o que ele determina. E como nenhum inimigo pode trazer sofrimento sobre uma pessoa, contrariamente à vontade de Deus, assim também ninguém pode se salvar das mãos dos inimigos quando Deus determinou entregá-lo para a sua glória. Como Jesus mostrou a Pedro o tipo de morte com o qual iria glorificar a Deus, sofreremos ou deixaremos de sofrer conforme lhe agrada. Toda essa situação que nós estamos enfrentando, ela está debaixo do controle do nosso Deus. Ele sabe aquilo que é melhor para nós. Por isso, irmãos, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos regozijar em Deus. O motivo da nossa alegria, ainda que isso, sim, possa trazer alegria, e uma alegria legítima,
Mas a origem, a causa da nossa alegria não pode ser o discurso que nós vamos ouvir das nossas autoridades, no sentido de dizer que nós estamos caminhando numa direção descendente em relação ao avanço do vírus. Mas no Senhor, Ele é o motivo da nossa alegria. Mas há uma segunda coisa aqui que Tiago nos ensina sobre a maneira como nós devemos encarar esse momento. Esse momento, irmãos, é uma oportunidade onde Deus está amadurecendo a nossa fé. Veja o que Tiago diz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Veja que a fé, sim, essa estrutura teológica, essa estrutura doutrinária que nós defendemos, que nós professamos, que nós propagamos, é nesse momento, irmãos, que nós devemos então exercer a nossa fé. É nesse momento que nós devemos colocar a nossa fé em prática. E o livro de Tiago é um livro que vai nos falar a respeito da fé operosa. É a fé que trabalha. Não é a fé meramente teórica, não é a fé da postagem no Facebook, mas é a fé que nos conduz a um entendimento correto, ou melhor, a fé que planta em nossos corações um entendimento correto e a partir daí nós produzimos ações corretas. A nossa fala, o nosso comportamento, a nossa vida afetada tão somente por esse momento. Esse, irmãos, é o momento de colocarmos a nossa teologia em prática. Esse é o momento, claro, a vida do cristão é exatamente o palco onde essa fé ela deve ser vivenciada. Mas eu estou falando especificamente ainda mais do tempo que nós estamos vivendo. Nós podemos perfeitamente professar que Deus é soberano e mesmo assim nos encontrarmos paralisados, nos encontrarmos amedrontados pelas notícias que nós temos acompanhado. Deus é soberano, Deus continua no controle e nós precisamos então descansar no Senhor. Nós precisamos descansar o nosso coração na certeza de que Deus está conduzindo a história. Essa é uma oportunidade para provar a nossa fé. Essa é uma oportunidade para aperfeiçoar a nossa fé. Deus está, então, cuidando de todas as coisas, conduzindo a nossa vida, para que nós possamos, ao termos a nossa fé provada, isso possa produzir em nós perseverança e não um medo paralisante. Nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. E a terceira e última coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, para aquilo que Tiago nos ensina, é que nós devemos ver esse momento como motivo de grande alegria, e essa situação ela está provando a nossa fé, e o resultado disso é maturidade espiritual. Veja o que diz no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Veja que, durante toda essa situação, se a única coisa que você tiver aprendido seja apenas a higiene que você deve ter com as mãos, ou os cuidados que você deve ter, se no final desse período de quarentena, ou no final dessa pandemia que o mundo está enfrentando, a única coisa que você, ao olhar para trás, você pode dizer, eu aprendi isso, eu aprendi sobre o Covid-19, eu aprendi sobre a maneira como nós devemos cuidar uns dos outros. Se tudo se resumir a isso, você terá perdido muito daquilo que Deus está fazendo no seu coração. Veja que os nossos olhos, eles não podem estar apenas voltados para o amanhã. Eles não podem estar apenas voltados para o que será do mundo daqui a 15 dias, o que será do mundo daqui a alguns meses. O que Deus está fazendo no seu coração hoje. Ele está promovendo maturidade espiritual. Ele está conformando o seu coração a Cristo. Esse é um dos grandes propósitos do nosso Deus, ao nos redimir. A palavra de Deus nos diz que Deus, então, Ele nos escolheu, Ele nos conhece
de antemão. E ele está então moldando o nosso coração à imagem do seu Filho. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus está aperfeiçoando o nosso coração nesse período de reclusão, nesse período onde nós tristemente nos deparamos com essa situação onde não podemos nos reunir como igreja. Esse período de tribulação, esse período de dificuldade, para forjar o caráter de Cristo em nós. Por isso, meus irmãos, vamos continuar firmes no Senhor, vendo essa situação como motivo de regozijo, porque Deus está promovendo a nossa santificação. Deus está aperfeiçoando o nosso coração. Não estamos passando por isso em vão. Como disse anteriormente, nós entramos nesse ano com muitos projetos, com muitos sonhos, mas Deus, que conhece todas as coisas, já tinha algo melhor preparado para cada um de nós. Deus está nos santificando. Sim, nós nos entristecemos pelas mortes, mas Deus continua no controle e promovendo nos nossos corações a mudança necessária. Por isso, nesse tempo, olhe para o seu coração. Reflita sobre aquilo que Deus está para lhe ensinar nesse período de quarentena. Que Deus te abençoe e que Deus nos fortaleça. No nome de Jesus. Amém.